Quero convidar você a abrir em 2 Samuel capítulo 21, versículo 15. A mensagem de hoje está baseada em 3 versículos. Versículo 15, versículo 16 e versículo 17. E o tema dessa palavra hoje é a última batalha. A última batalha. Você pode falar? Fala assim, a última batalha. A última batalha. Versículos 15, 16 e 17 diz assim: houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. E Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. E ele ainda estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Esse versículo 15 é um versículo forte. Houve ainda outra batalha. Porque muitas vezes o cansaço vem, não é da intensidade das batalhas que a gente luta, mas é na recorrência delas. Muitas vezes a gente pensa, quem dera fosse uma grande batalha. Mas parece que todos os dias tem uma pequena batalha. E conforme a gente vai lutando dia após dia, uma pequena batalha, a cada batalha a nossa força, ela vai indo embora. Você quer ver um negócio? Vamos fazer uma ilustração, me veio agora aqui. Quem é bom de flexão aí? Pessoal que é bom de flexão, vem um aqui, um de flexão, para disputar comigo, um só, vem. Irmão, vem. Vamos disputar aqui agora, vamos ver quem vai ganhar. Vem, pode vir. A disputa é a seguinte: eu conto e você faz a flexão. Vamos ver quem para primeiro. A flexão é a batalha. Faz uma aí pra galera. Uma bem feita, bem feita. Fica aí. Fácil ou difícil? Fácil. Então essa foi a primeira batalha que ele enfrentou. Ficar assim pode parecer não representar tanto esforço. Para quem olha, parece que é simples. Mas só de ficar assim pode não parecer, mas ele já está enfrentando uma batalha aqui. E aí vai vir uma segunda batalha no dia seguinte, que ele vai ter que fazer mais uma flexão. Vai, mais uma. Ele vence a segunda batalha, mas a força já não é mais a mesma. A batalha teve a mesma intensidade. E agora, permanecer nessa posição, ele já está respirando fundo ali, ó. Fala logo, pastor, o que você tem que falar. Agora, permanecer nessa posição já não é tão simples quanto era antes. Só que no dia seguinte vem uma terceira batalha. E ele, para minha surpresa, dá conta da terceira batalha. Eu já teria ficado na segunda batalha há muito tempo, mas ele deu conta da terceira batalha. E aí vem uma quarta batalha. Você não vai me envergonhar. Vem uma quinta, vem uma sexta, vem uma sétima, uma oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17. Oh meu Deus do céu, 18, 19, 20. Você não vai cansar não, irmão. 21, 22. Com a perna ali, ó. Eu escolhi a pessoa errada. Vai, 24, 25, 26, 27, 28. Ó, tá ficando mais devagar. 29, 30. Só por curiosidade, para um pouquinho em cima. Você faz quantas? Só pra eu saber. Quantas eu quiser. Finge que tá cansado, vamos combinar. Ó, aqui ó, cansou. Vamos aplaudir nosso voluntário? Quem quiser aula de flexão, vê com o rapaz aqui, amém?
A frequência das batalhas nos desgasta. A frequência das batalhas nos cansam. A frequência das batalhas faz com que algumas coisas que inicialmente seriam simples para nós comecem a se tornar insuportáveis. A frequência das batalhas é o que derruba a maior parte dos guerreiros. E Davi, ele foi um homem de guerra. Davi foi um homem que lutou muitas batalhas. O texto começa dizendo que houve ainda outra batalha. Fala, outra batalha. Eu separei algumas batalhas só para a gente entender em qual momento histórico da vida de Davi essa batalha se encaixa. A primeira batalha que Davi lutou e venceu, ele ainda era um garoto, entre 15 e 17 anos. Ele vai até o campo de batalha, ele vê o gigante chamado Golias afrontando o exército de Israel, o exército do Deus vivo. Golias, a Bíblia diz que 2 vezes ao dia ele chegava no exército e falava assim: ó, tem algum homem para me enfrentar aí? E ninguém aparecia. Então já estava no 40º dia, ou seja, Golias já tinha ido 80 vezes fazer essa proposta, até que Davi chega. E quando Davi chega, ele presencia exatamente essa cena. Ele fala, tem algum homem aí para me enfrentar? Só que Davi lembrou de algo. Davi lembrou que ele fazia parte do povo da aliança. Davi lembrou que ele tinha uma aliança com Deus. Davi lembrou que para quem tem uma aliança com Deus não precisa ter medo de gigantes. Davi lembrou que aquele que tem uma aliança com Deus não teme circunstâncias desfavoráveis. Davi lembrou que aquele que vive em um ambiente de aliança não precisa temer a crise econômica, não precisa temer a enfermidade, não precisa temer as ameaças, não precisa temer. Por quê? Porque a aliança com Deus é a minha identidade. Então a primeira batalha que Davi enfrenta na vida dele, diga, é a batalha da identidade. Porque todas as vezes que nós precisarmos travar uma guerra do lado de fora, antes vai se estabelecer uma guerra do lado de dentro. Entenda e aprenda algo: se a gente não aprender a vencer os gigantes que se apresentam do lado de dentro, não tente lutar as batalhas que se apresentam do lado de fora. Se a gente não aprende a vencer as lutas e os gigantes que se apresentam para nós do lado de dentro, a gente já sai de casa perdedor. A gente já sai de casa de cabeça baixa, falando assim, meu Deus do céu. Você já acorda, levanta de manhã, numa segunda-feira da cama, falando assim, hoje o dia vai ser terrível. Pronto, irmão, você já perdeu. Aí você já sai de casa, já no ponto do BRT, você já está arrumando confusão com os outros. Você já entra no Uber arrumando confusão com o Uber. Aí você vai na garagem manobrando o carro, você já arranha o carro numa pilastra, bate no carro de trás, arranha no carro da frente. Aí você fala assim, meu Deus, mas que gigante. Não é o gigante. É a tua falta de identidade. Porque talvez se você tivesse levantado da cama e falado assim, mas hoje o dia vai ser incrível, hoje o dia vai ser maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu sirvo a um Deus de aliança. Eu sou aliançado. Olha, tudo indica que o meu dia no trabalho vai ser difícil, mas como eu tenho uma aliança, eu declaro que quando eu pisar naquele ambiente, o ambiente vai mudar. Tudo indica que eu não sei como eu vou pagar aquela conta, mas como eu tenho uma aliança, eu tenho convicção que quando eu sair daqui desse culto, a circunstância vai estar diferente. Eu creio, irmão, que Deus está levantando aqui um povo, um exército que tem convicção da sua aliança com Deus. Quantos aqui tem convicção? Diga, eu tenho convicção da aliança. Eu tenho convicção daquele que me chamou para dentro de uma aliança. E todas as vezes que eu precisar sair para enfrentar uma batalha do lado de fora, antes eu vou lembrar de algo: eu tenho uma aliança. É por isso que Davi fala, quem é esse incircunciso filisteu? Quando Davi faz essa pergunta, quem é esse incircunciso filisteu? O que ele está dizendo é o seguinte: a circuncisão é o selo de uma aliança. Vocês não estão lembrando disso, gente? Vocês não estão lembrando que nós somos aliançados? Que nós temos uma aliança com Deus? Como assim? Mas ele é um gigante, mas ele tem 3 metros de altura, mas ele tem 300 quilos, mas
a espada dele é enorme, a armadura dele é muito pesada. Não interessa. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer os seus aliançados experimentarem feitos extraordinários. Eu declaro em nome de Jesus, você vai sair daqui vivendo muito além da tua capacidade, muito além da tua força, muito além da tua estratégia, muito além da tua inteligência, muito além da tua sabedoria. Você está tomando acesso hoje, está tomando posse hoje da mente de Cristo sobre você, das estratégias de Cristo sobre você, da sabedoria de Cristo sobre a tua vida. Se essa palavra é para você, dê um aplauso bem forte ao Senhor, glorifica o nome dele, diga aleluia, diga eu tomo posse da aliança que eu tenho com ele. Essa é a primeira batalha, batalha da aliança, batalha da identidade. A segunda batalha eu chamei aqui de batalha da sobrevivência. É a segunda vez que os filisteus cruzam o caminho de Davi. A primeira foi em Golias. O tempo passa. Agora Davi já matou o gigante. Agora ele já é conhecido. E agora Saul também já persegue ele. Porque toda projeção também atrai perseguição. Toda promoção também atrai rejeição. Às vezes a gente está pronto para lidar com a promoção, mas a gente não quer lidar com a rejeição. Então Davi, a partir do momento que Saul começa a persegui-lo, ele fala assim: já sei, tive uma ideia. Não tem os filisteus? Aqueles que historicamente são inimigos tão mortais do povo de Israel, eu vou para lá. E eu vou me esconder lá. E é engraçado que a narrativa bíblica chega a dizer assim, se eles me matarem lá, tá tudo certo, porque se Saul me encontrar, ele vai me matar lá, ele vai me matar mesmo. E não tem outro lugar que eu possa me esconder que Saul não vai me encontrar. Agora, se eu for para lá, eu tenho certeza que lá Saul não vai atrás de mim. Por quê? Porque o exército filisteu era um exército tão poderoso que todo o povo de Israel e todos os povos daquele tempo tinham medo, tinham receio de guerrear contra os filisteus. Então Davi fala assim: eu sei que se eu for me abrigar na cidade dos filisteus, Saul não vai lá atrás de mim, porque ele não vai querer fazer guerra com os filisteus só por minha causa. Então eu vou para lá. E aí Davi ele se abriga lá. 1 Samuel, o capítulo 27 narra essa história na cidade chamada de Gate. E ele passa a viver lá, ele vive aproximadamente 1 ano nessa cidade. Essa segunda batalha eu chamei de batalha da sobrevivência. Repita, diga, batalha da sobrevivência. Se na primeira batalha Davi vai com a sua identidade, a sua aliança, ele reivindica a sua aliança e ele derrota Golias. Na segunda batalha não é uma batalha corpo a corpo. Não é uma batalha mano a mano. É uma batalha de ambiente. E batalhas de ambiente a gente não vence com a força do braço. A gente vence com a persistência. A gente vence com a convicção daquele que nos chamou. Mesmo que nós estejamos em meio a um ambiente de ameaça. Imagina, irmão, Davi dormindo e acordando no meio dos filisteus durante 1 ano, depois de ter matado Golias e a sua fama ter corrido toda a terra como o matador de gigantes. Então agora ele vai buscar abrigo na terra dos gigantes que ele matou. Ambiente de pressão. Quantos aqui já tiveram que lidar com um ambiente de pressão? Talvez você esteja lidando hoje com um ambiente de pressão. Só Deus sabe a pressão que você está vivendo na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, na tua saúde, nos teus negócios. Mas preste atenção, essa batalha não vai durar para sempre. Essa batalha não vai te matar. Essa batalha vem para te proteger.
Davi estava lá naquele ambiente desconfortável. Não é confortável viver nesse ambiente de pressão. Não é confortável dormir e não conseguir dormir em paz, porque você não sabe como você vai acordar no outro dia. Se você vai acordar e vai estar tudo bem, ou se vai ter um decreto de morte sobre a tua vida. Não é confortável viver nas incertezas de uma terra estrangeira. Mas entenda algo: se você está vivendo essa estação na tua vida, se você tem uma aliança com Deus, não é para você morrer, não é para você morrer, não é para te deformar, não é para você perder, é para te proteger e para te preparar para que você consiga acessar novos níveis de batalha, novos níveis de guerra, novos níveis de batalha, novos níveis de guerra, irmão. Até Jesus, quando era pequenininho, precisou ser levado para o Egito para ser escondido lá, contra um decreto de morte que foi liberado sobre a vida dele. O mesmo decreto de morte foi liberado sobre Moisés, e ele precisou ir parar na casa de Faraó. O ambiente não é confortável, mas Deus não precisa de conforto para te preparar. Aliás, nenhum guerreiro é preparado no conforto. Nenhum guerreiro é preparado no conforto. Se você está vivendo um momento de incerteza, se você está vivendo um momento de luta, se você está vivendo um momento de dificuldade, não tenha dúvida, não dê passos atrás, não abandone a aliança, porque Ele está forjando um guerreiro dentro de você. Existe um guerreiro, uma guerreira sendo preparada dentro de você, mas você não pode desistir. Então vira para quem está do teu lado, dá uma chacoalhada nele agora e diga: não desista, não saia do ambiente da aliança, não saia do ambiente da proteção, não saia do ambiente que Deus te plantou, porque Ele está te preparando para viver algo maior. Aleluia! Essa é a segunda batalha. Terceira batalha que Davi enfrenta. Se a primeira foi a batalha da identidade, a segunda foi a batalha da sobrevivência, a terceira é a batalha do propósito. Davi já tinha sido ungido rei. Muito jovem ele foi ungido rei. Antes mesmo da primeira batalha ele já tinha sido ungido. Ele já tinha a unção dele, a promessa, a palavra já tinha sido liberada sobre a vida dele. Independente daquilo que você está passando aqui, irmãos, já existe uma palavra liberada sobre a sua vida. Essa palavra foi liberada antes de você chegar. Sabe o que isso significa? Significa que essa palavra não é sobre você, não é sobre o seu merecimento, não é sobre o seu mérito, não é sobre a sua habilidade. Essa palavra é sobre o dono do propósito. Estabeleceu sobre você um chamado que é maior do que você. Está liberado sobre a sua vida. E chega um momento que Davi acessa esse propósito. Qual foi o propósito? Ele se torna rei. E ele começa a governar. E quando Davi começa a governar, o texto é 2 Samuel capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz o versículo 17. 2 Samuel capítulo 5, versículo 17 diz assim: ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus, aqueles onde Davi precisou se esconder, aqueles onde Davi precisou se abrigar. Então a Bíblia diz que agora os filisteus foram com todo o exército para prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Todo o exército. Gente, vamos combinar um negócio? Na primeira batalha foi só um gigante. Mas na terceira batalha, quando Davi acessa o propósito, porque agora ele foi ungido rei. Então quando ele acessa o propósito, e quando ele finalmente é ungido rei, então não é mais só um gigante que se levanta. Agora os filisteus vêm com força total. Agora os filisteus vêm com todo o exército. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você entrar no seu propósito, o inferno vai colocar uma resistência sobre a tua vida. Todas as vezes que você der passos em direção ao propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida, o diabo vai tentar te paralisar, o diabo vai tentar te intimidar,
tirar. O inferno vai tentar colocar sobre a sua vida dificuldades financeiras. Ele vai tentar plantar na sua mente pensamentos de baixa autoestima, de que você não pode, você não consegue, não é para você. É quando você fala assim: decidi, pastor, eu vou abrir minha casa para um GC, eu decidi, agora eu vou ser um voluntário, eu decidi, agora eu quero mergulhar mais, eu quero fazer o Revaiar, eu quero conhecer mais de Deus. Então você percebe que as lutas começam a se intensificar. Será que eu estou falando com alguém aqui essa noite? Quem aqui já viveu algum momento que quando começou a dar passos em Deus, as lutas começaram a aumentar? Não é verdade isso que eu estou falando? Sabe por que as lutas começam a aumentar quando você começa a dar passos na direção do seu propósito? Elas aumentam porque o diabo sabe que aquilo que você carrega é muito grande. Aquilo que você carrega é muito grande. Então ele precisa matar no início. Davi estava só no início do reinado dele. Ele estava começando agora. Mas ele já era o homem segundo o coração de Deus. Ele já era o Davi, aquele a quem foi prometido o trono e de quem Jesus viria para redimir a humanidade. Então peraí, nem Davi sabia o tamanho daquilo que ele carregava. Então o inferno se levanta para tentar matar, porque se ele não matar no início, ele não consegue te parar mais. Então você não vai se intimidar. Quando lutas começarem a se levantar na sua vida, é porque você está dando passos na direção do teu propósito. Não se intimide, não retroceda, não olhe para trás, continue caminhando, porque aquele que te chamou, ele também é o que te sustenta. Ele também é o que te sustenta. Ele vai te sustentar. Se você crê nisso, glorifica Ele. Diga: eu creio, eu não vou retroceder, eu não vou olhar para trás, eu não vou parar diante das pressões, dos ambientes de luta e de dificuldade. Sabe o que é engraçado desse texto? Na primeira batalha, Davi encontra Golias e vai. Quem é esse incircunciso? Vamos lá. Eu vou lá enfrentar ele. Mas agora na terceira batalha, o texto que nós lemos diz que ele volta para a fortaleza para consultar a Deus. Sabe por quê? Níveis maiores de batalha exigem níveis maiores de dependência. Sabe o que acontece? A gente pede a Deus lugares altos. A gente pede a Deus grandes lugares. A gente quer ser colocado em grandes posições. A gente quer ser usado para grandes obras. A gente pede a Deus isso tudo. Mas Deus sabe o que Ele olha para a gente e tenta enxergar? Grandes níveis de dependência. Cadê a profundidade da tua dependência? Cadê? Porque a profundidade da tua dependência é o que vai determinar o tamanho do lugar que Ele pode te colocar. Deus jamais vai te colocar para enfrentar uma guerra que você não tenha dependência suficiente para sobreviver nela. Davi não simplesmente vai para a guerra, ele volta para a fortaleza. E lá na fortaleza ele fala assim: Senhor, como que eu tenho que enfrentar essa batalha? Será que eu devo ir hoje ou amanhã? Será que eu devo ir pela frente ou por trás? Não. Aí o Senhor fala para ele: meu filho, vai, pode ir que eu estou contigo, vai, pode ir que eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. E só depois de receber as instruções de Deus, então Davi sai da fortaleza e vai. Por quê? Porque agora ele não é mais um garoto matador de gigantes. Agora ele é um capitão de batalha, um rei que precisa governar um povo, uma nação. Então, para lugares maiores, ele precisa aumentar também a profundidade do nível de dependência dele. Eu vejo aqui, em nome de Jesus, Deus aumentando o teu nível de dependência. Deus vai aumentando o teu nível de dependência hoje. Escuta uma coisa: essa batalha que você está enfrentando na tua casa, na tua vida, na tua saúde, na tua família, não vai ser vencido na força do teu braço. Vai ser vencida por um nível maior de dependência. Quer lugares altos, quer vencer grandes batalhas, não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta fazer pirraça com Deus. Aumenta a dependência, bota o joelho no chão, começa a usar a tua fé, e Ele vai, Ele vai, Ele vai. É Ele que vai, é Ele que direciona, é Ele que faz, é Ele que dá estratégia, é Ele
que entrega os inimigos nas suas mãos. É Ele que faz, é Ele que faz, é Ele que faz. Se você crê nisso, querido, dê um aplauso bem forte a Ele. Dê um aplauso bem forte a Ele. E diga: Senhor, eu sou teu. A minha vida pertence a Ti. Eu quero ser totalmente dependente de Ti. Aleluia. Essa semana Deus vai te levar a um nível de dependência que você nunca viveu antes. Essa semana, você crê e recebe isso? Você recebe? Levanta a mão quem recebe. Irmão, não reclama não, você está recebendo, hein? Essa semana Deus vai te colocar num nível de dependência que você nunca viveu antes. E a partir desse nível de dependência, Ele vai pegar você do lugar que você está, e Ele vai colocar você no lugar que você nunca imaginou que poderia estar. Ele vai te colocar para sentar em mesas que você nunca pensou que poderia sentar. É Ele que vai fazer. Seu telefone vai tocar, vai aparecer um contrato para você assinar que você nunca imaginou que poderia chegar. Vai aparecer na tua mão, mas sabe quando vai aparecer na tua mão? Quando você entregar aquilo que Ele já tem te pedido, ó. A gente não quer dependência, mas quer viver lugares altos. A gente não quer entregar, mas a gente quer receber. Até para a gente receber, a gente tem que ter espaço na vida. Tem espaço? Faz assim com a mão, ó. Faz assim, fala assim: Senhor, tudo é teu. Pode pegar, para que eu tenha espaço para receber o novo. Glória a Deus. A quarta batalha e última. Vitinho fez o pix pra galera, né? Obrigado. Depois passa todo mundo lá, pega um livro. A última batalha é essa que nós lemos, de 2 Samuel capítulo 21. E aqui a gente tem algumas lições que eu quero compartilhar com você na última batalha. A última batalha nos ensina coisas profundas. A primeira está logo no versículo 15. 2 Samuel capítulo 21, versículo 15. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Tem uma outra versão que eu gosto mais. Diz assim: de novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Percebe que não foi Israel que fez guerra contra os filisteus. O texto é muito didático quando mostra pra gente quem fez guerra com quem. Israel está quieto. Os filisteus se levantam e partem para a guerra. Tem guerra que, se você pudesse escolher, você não entrava. Tem guerra que aparece, ela vem para você. Você não escolheu a guerra, ela chegou até você. Quando a guerra chega, não tem outra coisa a fazer, ela chega. Mas o importante aqui é saber quem começou. Tem hora que não importa saber quem começou, né? Quando a mãe... Eu lembro quando eu brigava com minha mãe tá aqui, ela tá... Eu preciso falar, tá, gente? Preciso abrir meu coração. Posso? Fazer minha terapia com vocês agora aqui. Brigava com meu irmão, a gente se estapeava dentro de casa. E aí eu falava, mas foi ele que começou. E o que eu ouvia é: não interessa quem começou. Não é verdade? Eu estou mentindo? Você não falava isso para mim? Falava, né? Mas nesse caso especificamente, tem uma lição muito forte quando a gente entende quem começou. Sabe por quê? Porque quem não tem paz do lado de dentro vai sempre procurar guerra do lado de fora.
Quem não tem paz do lado de dentro, do lado de fora vai estar sempre em guerra. Sabe o que é? Qualquer postagem na internet vira uma guerra. Uma mensagem vira uma guerra. Um aperto de mão vira uma guerra. Um abraço que você não deu vira uma guerra. Um não sei o que lá vira uma guerra. Mas uma pregação vira uma guerra, irmão. Tudo vira guerra para quem não tem paz. Irmão, não deixa que nada roube a sua paz. Eu declaro em nome de Jesus que nada vai roubar a sua paz. Nada vai roubar a sua paz. Você não precisa ficar começando guerra com os outros. Não corre atrás de guerra não, irmão. Já tem guerra que se apresenta para você que você não tem escolha. Então no que depender de você, a Bíblia é clara, no que depender de nós, a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmão, em nome de Jesus, eu declaro um tempo de paz sobre a sua casa. Eu declaro um tempo de paz sobre a sua vida. Eu declaro um tempo de paz aí na galeria, sobre a sua família. Eu declaro um tempo de paz sobre a sua história. Eu declaro um tempo de paz sobre a sua saúde. Eu declaro um tempo de paz sobre as suas finanças. Não vai ter guerra nos teus relacionamentos. Eu declaro um tempo de paz sobre os teus negócios, sobre as suas amizades, sobre as mesas que você senta. Querido, preste atenção, tem algo aqui, ó. Para de sentar na mesa de filisteu. Não adianta tentar sentar para conversar com o filisteu. Sai da mesa, irmão. Tem mesa que já era para você ter levantado e ter saído há muito tempo. Fica tentando ter paz com o filisteu. Não adianta. Não adianta ter paz com o filisteu. Se a paz não tiver aqui do lado de dentro, não adianta sentar na mesa para tentar buscar paz. Sabe por quê, irmão? Tem coisa que é guerra mesmo. Tem coisa que não tem jeito. Vamos sentar, vamos conversar, vamos alinhar, vamos não sei o que. Vamos não. Quer saber de uma coisa, irmão? Guerra que não é sua, você responde, sabe como? Boca fechada, silêncio. Aprendi com o meu pastor aqui, ó, pastor Sandro. O justo não se justifica. Você não precisa se justificar para quem não tem paz do lado de dentro. Você não precisa se justificar para quem não tem compromisso com o propósito que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Você não precisa se justificar com quem não está caminhando junto com você, com quem não vai te ajudar a acessar a próxima estação, o próximo nível da tua vida. Então tem mesa que você já era para ter levantado e saído. Sabe por que a gente não consegue ter paz? Porque a gente insiste em ficar sentado em mesa de filisteu. Deus está revelando para você as mesas de filisteus que já era para você ter levantado há muito tempo. Deus está mostrando aqui, eu tenho certeza, Deus está mostrando para você mesas de filisteus que já era para você ter se levantado, já era para você ter se distanciado. A guerra que vem, que não é sua, é o silêncio, mas tem guerra que vem que é sua. E a guerra que é minha, pastor, é a palavra. Então você guerreia com a palavra. Você pega a palavra e usa ela. E aí Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Qual é a guerra que é a minha? Você quer saber? Você quer saber qual que é a guerra que é a sua? Então vamos ver junto, Efésios capítulo 6, vamos lá no versículo 12. Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 12. Você vai ver a guerra que é a sua e como que a gente luta ela. Olha, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha o que diz o 13. Por isso, você não vai lutar de qualquer jeito. Não é fazendo postagem no Instagram, não é mandando indireta nas redes sociais, não. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Versículo 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Vamos lá. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Eu gosto desse agora. Além disso, usem o escudo da fé. O escudo da fé. O escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E mais o que? O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você está mais do que equipado para essa guerra, irmão. Você que pensa que você não está pronto, é que você está querendo lutar com as armas erradas. Essa guerra você não luta com
com os teus argumentos humanos, com a tua lógica, com a tua intelectualidade. Não. Essa guerra você luta com a palavra na mão. Essa foi qual lição mesmo? Primeira. Essa foi a primeira da quarta. Tá confuso esse negócio, né? Vai dar tudo certo no final, em nome de Jesus. A segunda lição da última batalha. Tá no versículo 15 ainda. Coloca de novo o versículo 15 para mim, por favor. 2 Samuel 21. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. A segunda parte agora vai dizer: Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Me incomoda o fato de ninguém ter mandado Davi ir. Eu leio o texto e eu sinto Porque na batalha anterior, quando ele assume o reinado, antes de ir, ele consulta Deus. Agora, os historiadores vão dizer que Davi já tinha aproximadamente entre 60 e 65 anos de idade. E agora ele não consulta mais os filisteus, ele simplesmente vai. A segunda, né? A segunda lição é: cuidado para você não continuar indo quando já deveria ter parado. Nem tudo que foi para você por um tempo continuará sendo para você para sempre. Tem coisas que são estações. Estações começam, estações terminam. Ciclos começam e ciclos se encerram. Quando a gente não consegue discernir isso, a gente se perde e se prende num ciclo que já deveria ter terminado há muito tempo, mas não terminou. Por que não terminou? Por que não terminou para Davi? Porque ele olhava para dentro de si e ainda conseguia se enxergar, sabe como? Como um matador de gigantes, um garoto matador de gigantes. E como ele se via como um garoto matador de gigantes, então ele sai para guerrear, quando a estação agora era de governar. Não era mais para ele, essa guerra não era mais para ele. Davi já estava em outra estação da vida dele. Davi já estava em outro momento da vida dele. Ah, mas eu já matei gigante. Eu sei como é que funciona esse negócio de matar gigante. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre saber ou não saber. É sobre fazer aquilo que Deus quer que você faça, no momento que Deus quer que você faça. Saber discernir qual é o seu momento, qual é a sua estação, e ser absolutamente fiel ao propósito que Ele estabeleceu para a sua vida hoje. A gente tem que parar de ficar apegado àquilo que um dia foi muito bom, porque a gente se apega tanto àquilo que um dia foi muito bom, que a gente deixa de viver aquilo que hoje pode ser extraordinário para a sua vida. Cuidado para não deixar que o bom roube de você o extraordinário. Cuidado para não permitir que aquela coisa boa, aquele saudosismo, meu Deus, como era bom, meu Deus, como era maravilhoso, meu Deus, como era bom. E Deus está falando assim: meu filho, sai desse ambiente, sai dessa estação. Eu tenho algo extraordinário para você hoje, mas você precisa parar de se ver como aquele matador de gigante. Não é mais estação de matar gigante, é agora a estação de governo. Senta no trono, vai preparar pessoas. Ah, querido, não é mais tempo de você entrar por essa igreja como um espectador de culto, para assistir um culto e voltar para casa. Quem sabe Deus já não está te incomodando para se apresentar, para servir em algum ministério, para ser um voluntário da igreja, para abrir a tua casa para um GC, para ser líder de GC. Quem sabe já não é o tempo de você mergulhar mais fundo e fazer o revaiar. Sei lá, irmão, olha só, existem estações novas liberadas para a tua vida. Então, em nome de Jesus, não fique preso àquilo que um dia foi bom, porque você pode estar perdendo o extraordinário dele para a sua vida. Quantos creem nisso? Diga: eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu preciso correr. Ah, gente. A terceira lição
é que o cansaço pode te matar. Bota o versículo 15 de novo, gente, não saiu do 15 ainda não. O finalzinho. Davi se cansou muito. Vamos repetir todos juntos? Diga assim: Davi se cansou muito. O homem segundo o coração de Deus, cansado, sobrecarregado. Tem uma coisa perigosa, é estar cansado no campo de batalha. Tem uma coisa que é perigosa, é no meio da guerra, você descobrir que não tinha preparo suficiente para chegar onde você achou que chegaria. O cansaço vem do esforço. Tudo aquilo que demanda esforço cansa. E cansa muito. Sabe por que a gente cansa? A gente cansa porque a gente está acostumado a dar resultado. A gente cansa porque a gente quer mostrar resultado. A gente precisa mostrar resultado. Então sabe o que é? Na tua empresa, você fica louco, você já acorda, você nem dorme de domingo para segunda, porque você fica pensando no planejamento da semana inteira, porque você precisa dar resultado. Então você chega de manhã, você é o primeiro a chegar, o último a sair, porque você precisa dar resultado. Então você vai fazer curso, você vai estudar, você vai se especializar, porque você precisa dar resultado. Então você vai investir, você vai fazer um monte de coisa, porque você precisa dar resultado. E a gente começa a trazer essa mentalidade também para dentro da igreja. Aí você vai para um GC, você fala assim: eu tenho que multiplicar, porque você quer dar resultado. Ah, porque eu tenho que formar líder, porque você quer dar resultado. Então a gente vai construindo a nossa vida toda com base em resultado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quando foi que Deus falou que você tinha que dar resultado? Quando foi que Ele te pediu algum tipo de resultado? A palavra de Deus nunca nos exigiu resultado. Que a palavra de Deus fala que a gente precisa produzir fruto. É diferente demais. É diferente demais. Produzir fruto é muito diferente. Sabe por quê, irmão? Eu nunca vi, eu não sei se você viu. Se você já viu, me conta. Eu nunca vi uma árvore em crise, cansada. Ai, meu Deus do céu, pastor, você não sabe como eu tô cansada, porque eu tive que produzir maçã, eu tive que produzir uva, eu tive que produzir tanto fruto. Não, a árvore não se cansa de dar fruto. Sabe por quê? Porque está na essência dela, está no DNA dela. Então ela naturalmente dá fruto. Ela não precisa fazer força para dar fruto, porque ela tem tudo aquilo que é necessário para frutificar. E o que é necessário para frutificar? Primeiro, ela tem um DNA dentro dela. Você tem um DNA dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e é Ele que faz você frutificar. Segundo, o que ela precisa para frutificar? Ela tem que estar plantada num solo. Quem está plantado aqui na palavra? Quem aqui está plantado numa terra fértil? Você está plantado num solo. Então para de fazer força. Para de fazer força. Para de fazer força. Não vai ser na força do teu braço que as coisas vão acontecer. Se preocupa em ter raiz profunda. Raiz profunda. Raiz profunda. Sabe o que é? Quando a gente tem fruto, as pessoas chegam perto. As pessoas se alimentam daquilo que você carrega. Elas comem, elas se alimentam, elas saem fortalecidas. E a partir disso, a nossa vida vai gerando outras árvores, que vão gerando outras árvores. Eu declaro em nome de Jesus: você sairá daqui hoje como uma árvore frutífera. Árvore frutífera, árvore frutífera, árvore frutífera. Uma árvore frutífera não se importa se uma maçã caiu no chão, porque ela sabe que se uma maçã caiu no chão, vai nascer outra árvore a partir daquela maçã que caiu no chão. Ela não se importa se alguém pegou uma maçã para se alimentar, porque a finalidade dela é produzir fruto para alguém se alimentar mesmo. E quanto mais ela é podada, quanto mais os frutos vão tendo serventia, mais fruto ela vai produzindo, mais fruto ela vai produzindo sem se cansar. Sem se cansar. Levanta a tua mão aí onde você está. Eu declaro uma estação de descanso. Descanso sobre a sua vida, descanso. Gente que entrou aqui tão cansado, gente que antes de chegar aqui na igreja hoje, você falou assim: eu não aguento mais,
eu não aguento mais. Se eu não receber uma palavra hoje naquele lugar, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Você fez essa oração antes de vir para cá, e a palavra para você é: eu tenho escutado cada oração que você tem feito. Então descansa, descansa, descansa. Eu vou te colocar de hoje em diante numa estação de dependência tão grande que você vai conseguir descansar como nunca descansou antes, como nunca conseguiu descansar antes. Vai conseguir descansar em meio a cenários de guerra, em meio a cenários de crise. Você vai descansar como uma árvore que produz fruto, independente daquilo que está acontecendo do lado de fora. Uma árvore não produz mais ou menos se o cenário está bom ou está ruim. A única coisa que ela precisa é estar plantado num solo que tem nutriente. E Deus está lembrando algumas pessoas hoje aqui: existe um solo com nutriente, você está plantado nele. Então descansa no Senhor, descansa no Senhor, descansa no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A quarta lição, para a gente caminhar para o fim, é que o versículo 16, bota aqui o versículo 16 para a gente. E Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. Sabe o que é interessante? Davi estava cansado. No versículo 15, Davi se cansa. E no versículo 16, o gigante promete que vai matar o guerreiro cansado. Cuidado com o cansaço. O inimigo não vai se apresentar para você quando você estiver no seu auge. Quando você estiver carregado de azeite, falar assim: agora ninguém me derruba. Levantando 3 horas da manhã para orar, lendo a Bíblia todo dia. Não, não é nesse momento que ele vai tentar te derrubar. Ele vai tentar te derrubar quando você estiver cansado. É por isso que a gente tem que parar de romantizar cansaço. Cansaço não é chamado. Cansaço não é ministério. Cansaço é falta de dependência. Cansaço é tentar fazer na força do braço aquilo que você não foi chamado para fazer. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, vai dizer o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. A gente lê esse texto e a gente acha uma gracinha. Ah, que gracinha, que Jesus romântico fala assim: vinde após mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Só que esse texto não é uma gracinha, esse texto é uma exortação. Porque Jesus só manda chegar perto aquele que está longe. Então quando ele fala: vinde após mim, vinde a mim, venham até a mim, ele não está falando com quem está perto, ele está falando com quem está longe. Então você que está longe, está cansado porque está longe. Não deveria estar longe, deveria estar perto. Se estivesse perto não estaria cansado. Se tivesse perto estaria descansado. Se tivesse perto teria renovo. Se tivesse perto teria alívio. Mas você se afastou, você se distanciou, e por isso você se cansou. Então Jesus fala para algumas pessoas hoje aqui: volte para perto, volta para perto, volta para perto, volta a orar, volta a ler a Bíblia, volta a orar, volta a ir para o GC, volta a servir, volta para perto. Não adianta, não é dormindo que você vai descansar, é voltando para a essência. Não é dormindo que você vai descansar, é voltando para a essência. Não adianta, sabe por quê? Porque se você não estiver perto dele, se você não estiver perto da fonte, nem dormir vai adiantar. Você bota a cabeça no travesseiro e não dorme. Você dorme uma noite toda, mas não descansa. Mas se você estiver perto dele, você pode estar enfrentando o cenário que for, pode ser a crise que for, você pode dormir 4 horas por noite, mas você vai encontrar descanso. Porque esse descanso é um descanso sobrenatural, é um renovo sobrenatural que está sendo liberado hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quantos recebem isso? Diga: eu recebo. Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí onde você está. Nem era essa a quarta lição, mas a quarta lição vai agora. Isbi-Benob era um gigante que se levanta para lutar contra Davi. E o curioso é que Davi começa matando um gigante. Primeiro ato de Davi é matando um gigante muito novo, um prodígio.
começou muito bem. Um garoto nem alistado no exército estava, matou Golias, virou um matador de gigantes. Mas agora, 45 anos depois, ele está quase morrendo para um gigante. O gigante se apresenta de novo para Davi. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina que muitas vezes o passado vem para tentar te derrubar. Lutas que você já tinha vencido no passado se apresentam de novo quando você está cansado. Lutas gigantes que você já tinha vencido no passado vão tentar se apresentar para você quando você estiver prestes a romper na sua vida, na sua história. Sempre vai aparecer um gigante do seu passado. Primeira coisa que você tem que fazer, irmão, é usar o escudo da fé. Sabe o que é? Todas as vezes que você quiser dar um passo, fala assim: eu vou ser voluntário na igreja. Você dá um passo, e aí vem um gigante do teu passado e fala assim: eu conheço você, é alcoólatra, você não pode fazer isso não. Aí você vai dar outro passo, você vai falar assim: não, agora eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Aí alguém fala para você assim: mal sucedido, você é um cara mal sucedido, não adianta não, ter uma maldição familiar na sua vida aí que não deixa você avançar. Sabe o que são essas coisas? Vozes do teu passado, rótulos do teu passado que o diabo vem tentando colocar na tua vida. Mas aqui nós somos um lugar de novos começos. Nós somos um lugar de novos começos. Então, a partir de hoje, irmão, todas as vezes que você der um passo e alguém quiser vir, alguma voz, alguma mensagem que você receba, quiser jogar na sua cara o teu passado, sabe o que você vai fazer? Vamos dizer para você assim: eu conheço a tua história, você não é digno de viver isso que você está vivendo não. Eu conheço, você é pecador, eu conheço, você é um alcoólatra. E você vai dar um passo e vai dizer assim: ah, eu sei que certamente nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sei que nenhuma condenação há. E você vai dar mais um passo, você vai avançar, e alguém vai dizer: você não pode, sabe por quê? Você é um fracassado. Tudo que você colocou a mão para fazer na tua vida até hoje deu errado. Você vai dar mais um passo e vai falar assim: Isaías capítulo 53 diz assim, ó: Ele levou sobre si as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Eu não sou mais definido pelos meus pecados, eu não sou definido pelo meu passado. Se antes tudo aquilo que eu colocava a mão dava errado, a partir de hoje não sou eu que coloco a mão, é o Espírito Santo que me guia e que me leva em toda boa obra. Ele me conduz. Então eu não preciso temer, Os gigantes do teu passado se levantam para cair no nome de Jesus. Se você crê nisso, dê o teu melhor aplauso. Diga glória a Deus, aleluia. Sacode quem está do teu lado, fala: você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. A ponta da lança do cara pesava 3,6 kg. Eu não sei se eu consigo pegar 3,6 kg. 3,600 eu consigo, né, gente? Pelo amor de Deus. Brincadeira. Eu tô no shape, irmão. E ele usava uma espada nova. Sabe o que isso mostra pra mim? Fortemente armado. Fortemente armado. O gigante, ele vê o cara cansado, mas ele se apresenta para matar o cansado. Ele não se apresenta de qualquer jeito, ele vem fortemente armado. Sabe por quê? O inferno não pega leve com quem Deus investiu pesado. Ele morreu naquela cruz por você, irmãos. Morreu por você. Quando ele morreu lá, era o seu nome que estava escrito na palma da mão dele, ó. Era o seu nome que estava escrito lá. Ele já sabia que você viria hoje. Ele depositou em você um propósito tão grande, mas tão grande, que quando o diabo se apresenta, quando o inferno se levanta, ele se levanta fortemente armado para tentar te prender. Mas a boa notícia é que aquilo que você carrega é muito mais forte do que qualquer armadilha, qualquer arma, qualquer coisa, qualquer estratégia que o diabo tenta colocar na tua vida. Deus está um passo à frente. Deus está um passo à frente. Você crê nisso, querido? Não precisa sair daqui com medo do diabo. Tem gente que vive a vida com medo do inimigo, vive a vida com medo do diabo, com medo da doença, com medo da
falência, com medo da armadilha, com medo da crise. Não, olha, Deus está um passo à frente. Quando o diabo vinha tentando colocar armadilha, ele já colocava uma cruz. E é por cima dessa cruz que a gente caminha, é por cima dessa cruz que a gente anda, é por meio do sacrifício dele que nós temos a convicção de dizer: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você pode dizer isso? Diga: eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. A quinta lição. Está no versículo 17. Versículo 17. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Você percebe a transição que está acontecendo no texto? O matador de gigantes agora precisa ser salvo de um gigante. Aquele que antes, com tanta naturalidade, matava gigantes, matou Golias, mas pegou 5 pedras. Porque a Bíblia vai dizer que Golias tinha irmãos. Então, não é que ele tinha dúvida que ele ia errar Golias, é que se viesse algum outro gigante, ia tomar uma pedrada também, irmão. Você imagina o nível de fé, o ímpeto, a ousadia de um jovem que com uma pedrada mata um gigante, pega a espada do próprio gigante, corta a cabeça do gigante e vai levando a cabeça do gigante. Imagina a cena, você consegue imaginar essa cena? E vai levando a cabeça do gigante, coloca diante de Saul, fala assim: tá aí ó, a vitória que vocês queriam. Tá aí ó, o que durante 40 dias ninguém foi capaz de fazer, tá feito, mas não é por mim, é por aquele que me chamou. É por aquele que é o dono da aliança, que me chamou para essa aliança. Agora, ele precisa ser salvo de um gigante. O que a gente aprende com isso? Tem batalhas que não são mais suas, são da próxima geração. Existem batalhas que são geracionais e a gente precisa entender em qual lugar nós nos encontramos nesse processo. Existem batalhas que não são nossas. Davi lutou, Davi guerreou, Davi matou gigantes, Davi derrotou exércitos, Davi lutou dezenas de vezes contra os filisteus. Mas chega um momento que agora ele está cansado. E no momento que ele está cansado, vem um filisteu gigante com a espada na mão e fala assim: ó, agora eu vou matar esse Davi. E agora ele precisa ser salvo por Abissai. E a gente fala assim: que fraco esse Davi, né? Como assim está quase sendo morto por um gigante? Como assim se cansa no meio da batalha? É porque a gente não entende que o valor muitas vezes não está naquilo que nós somos capazes de fazer, mas está no legado que nós somos capazes de deixar. Com quem será que Abissai aprendeu a matar gigantes? Porque se não tivesse um Davi que pavimentou o caminho antes, talvez não tivesse uma estrada para Abissai percorrer. Alguém precisou matar gigantes antes para que uma geração se levantasse hoje. Alguém precisou pregar nas praças antes. Alguém precisou pregar dentro do trem antes. Alguém precisou pregar sem microfone, sem internet, sem nenhum recurso tecnológico antes, para que hoje uma geração pudesse se levantar e dizer: eu sei matar gigante. Você só sabe matar gigante porque alguém deixou um legado para sua vida. Aonde estão? Eu quero saber aqui, ó, cadê os Davis que já mataram muitos gigantes aqui na vida? Cadê os Davis? Aonde estão? Aqueles que já pregaram em praças, aqueles que já visitaram orfanatos, aqueles que já visitaram presídios, aqueles que já pregaram o evangelho nas praças públicas. Onde estão? Onde estão? Cadê? Levanta a mão, levanta a mão. Vamos honrar o legado que nós recebemos na nossa geração. Aplauda o Senhor bem forte. Fica de pé os Davis aqui, ó. Fica de pé os Davis.
Meu pai e minha mãe são Davis aqui da geração deles. Levanta, levanta pai e mãe, levanta, levanta, levanta. Levanta os Davis que pavimentaram um caminho que nós hoje caminhamos. Nós precisamos aprender a honrar aqueles que construíram um caminho para a gente andar. Cadê? Onde está? Onde está? Aonde está? Vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Glória a Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Aonde estão os abissais que estão com a espada na mão hoje pronto para matar gigantes? Cadê? Cadê? Quem é que está hoje pronto para guerrear? Levanta, irmão, levanta. Levanta você que hoje está com a espada na mão. Está na sua vez de carregar esse piano, irmão. Está na sua vez de carregar esse piano. Mas não se engane, você só sabe carregar esse piano porque alguém te ensinou a carregar. Você só sabe lutar contra gigante porque alguém te ensinou a lutar. Então no 3, nós vamos dar um glória a Deus pela sua vida. E nesse glória a Deus que nós vamos dar pela sua vida, as suas forças serão renovadas. Não vai ter gigante que vai te parar. E nós vamos viver um tempo extraordinário em Deus. 1, 2, 3, diga bem forte. Aleluia! Senta. Pastor maluco, bota todo mundo de pé, depois manda todo mundo sentar. A sexta lição. São só 28, tá? Fiquem tranquilos. É brincadeira, tá, gente? É que quando a batalha se estabelece, é que a gente sabe quem é quem. É quando a batalha começa que a gente consegue saber quem é quem. Às vezes tá tudo bem. Você tá aí. Oi amigo, oi amiga. Todo mundo é amigo e amiga, até que uma batalha começa. E quando a batalha começa, só tem 3 personagens que essa história nos mostra. Quais são os 3 personagens? A gente tem um Davi cansado no meio. De um lado a gente tem um gigante querendo matar. E do outro a gente tem um guerreiro querendo salvar. Quem é você no campo de batalha? O gigante que mata ou o guerreiro que salva? Quem é você no meio dessa guerra? O gigante que mata o cansado ou o guerreiro que livra o cansado do gigante? O que sai da tua boca quando você vê alguém ferido no campo de batalha? O que sai da tua boca quando você vê alguém desgastado, cansado no campo de batalha? Quais são as tuas atitudes e os teus comportamentos quando você se depara com as falhas de alguém? Quando você se depara com um erro de alguém? Quando você se depara com o cansaço de alguém? Quando você se depara com a falta de energia de alguém? Quando você se depara com o lado ruim de alguém? Quem é você? O gigante que termina de matar? Ou o guerreiro que se apresenta para salvar? Eu creio num tempo e numa geração que não vai se conformar em ver um Davi caído no campo de batalha, cansado no campo de batalha. Sabe o que vai fazer? Aonde tiver um Davi caído, eu vou chegar lá, eu vou pegar com os meus braços, eu vou levantar esse Davi, eu vou carregar. Eu não vou me conformar com Davi caído não, irmão. Não vou me conformar não. Sabe por quê? A minha guerra não é contra Davi que está caído. A minha guerra é contra o Filisteu, lembra? Lembra do Filisteu? Sabe para quem eu estou falando? Eu estou falando para gente que se alimenta de fofoca gospel. Fica feliz quando vê escândalo na igreja dos outros na internet. Isso não era para te alegrar. Isso era para te entristecer. Isso não era para te alimentar. Isso era
para te incomodar de hoje em diante, irmãos. Nós vamos nos comportar como um só povo. Diga um só povo. O povo de Deus. O povo que quando vê alguém cansado vai pegar pelo braço. Vai pegar pelo braço, sabe por quê? Um dia pode ser você o cansado. Vira para quem está do lado aí, do seu lado. Vira para quem está do seu lado, fala para ele assim: o dia que você estiver cansado, eu estou aqui para te levantar. Vira para quem está do outro lado, fala a mesma coisa. Sacode ele, sacode ela e fala assim: o dia que você estiver cansado, eu estou aqui para te levantar. Aliás, faz melhor. Pega na mão dessa pessoa e levanta ela. Fica de pé de novo, vai. Vai, fica de pé, fica de pé. Levanta. É isso aí, ó. É isso aí que você vai fazer. Pega na mão dele, pega na mão dela. Levanta todo mundo. Não deixa ninguém sentado. Levanta. É isso. O povo de Deus é um povo que permanecerá de pé. Permanecerá de pé. Em meio a qualquer luta, ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar caído. Ninguém vai morrer no campo de batalha. Se eu ver você caído, eu pego você pela mão. Eu levanto você. Caído você não fica. Morto pelo gigante você não vai ser. Fala para quem está do seu lado: eu vou ser Abissai na sua vida. Eu vou ser Abissai. Se tiver algum gigante para matar, conta comigo em nome de Jesus. Pode ficar em pé, aplauda o Senhor, mas não senta não, fica em pé. Fica em pé que a gente está terminando. A sétima lição é muito forte e a gente termina com ela, diz assim, o versículo 17. A parte B do versículo 17 diz assim: então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Davi não tinha consciência daquilo que ele representava. Davi não tinha noção daquilo que ele representava para Israel. E talvez você tenha entrado aqui hoje, você não tem noção da importância que você tem para Deus. Você tenha entrado aqui achando que você não tem valor nenhum. Assim, pastor, mas esse era Davi, esse texto que você leu, esse cara era Davi, mas e eu? Existe uma lâmpada dentro de você. Você é filho amado de Deus. É que foram tantos gigantes que você enfrentou ao longo da sua vida. Tantos gigantes se levantaram, foram tantas batalhas, foram tantas lutas, foram tantas dificuldades, você teve que superar tanta coisa, que talvez hoje você ache que você é aquilo que os gigantes fizeram de você. Foram tantas feridas ao longo da sua vida que você precisou experimentar. Essas batalhas te feriram tão profundamente para que você tivesse vivo hoje aqui. Você se feriu tanto que talvez essas feridas tenham conseguido distorcer a sua identidade. Então você olha para dentro de você e você não consegue enxergar a importância que você tem. Deus me manda dizer para algumas pessoas aqui: você é a lâmpada da sua casa. Você é a lâmpada da sua família. Você é a lâmpada dos lugares onde Deus te plantou. Você é a lâmpada no seu trabalho. Você é a lâmpada na sua escola. Você é a lâmpada para os seus vizinhos. Você é a lâmpada por onde você passa. Existe uma luz que precisa brilhar. E essa noite é noite de reacender essa lâmpada. Então Davi, ele quase morre. Os soldados falam: pelo amor de Deus, você não vai morrer. Por que você não vai morrer? Você não vai morrer porque a lâmpada não pode apagar. Deus trouxe você aqui hoje para te falar uma coisa: você não vai morrer. Você não pode morrer. Por que não? Porque essa lâmpada não pode se apagar. A luz que você carrega não pode se apagar. O diabo tem feito de tudo para apagar essa luz, mas ele perdeu. Porque hoje você veio para um ambiente profético.
profético para essa lâmpada ser acesa, para você se levantar do chão e para você dizer: eu não aceito mais viver prostrado, eu vou me levantar e eu vou resplandecer a luz de Cristo. Se você é essa pessoa, se essa palavra foi para você, eu quero orar pela sua vida, quero fazer uma oração. Só depende de um gesto seu, é um gesto. Quero convidar toda a igreja a fechar os olhos, todo mundo vai ficar de olho fechado. Esse ambiente não é um ambiente de constrangimento, ninguém está aqui para te expor, não é isso. É um ato profético que você vai fazer, que vai determinar todos os próximos dias da sua vida. São lâmpadas sendo acesas hoje aqui. Se você quer tomar essa decisão de dizer: pastor, sou eu, pastor, essa palavra é para mim, eu sou essa pessoa que não aguenta mais, eu sou essa pessoa que entrou aqui e que não aguenta mais as lutas, as dificuldades, as provações, eu sou essa pessoa que não consegue ver essa luz acesa, eu sou essa pessoa, essa palavra foi todinha para mim, pastor. Então eu vou contar de 1 até 3, você vai levantar sua mão onde você estiver, nós vamos orar por você e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? 1, 2, 3, levanta sua mão. Glória a Deus ali, glória a Deus ali no cantinho, glória a Deus ali, glória a Deus ali no outro canto. Fica com a sua mão assim levantada, fica com a sua mão levantada. Eu quero orar por você, eu quero orar por você. Isso, levanta a sua mão. Glória a Deus ali no canto, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão bem alto. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. Levanta a mão, fica com a mão levantada. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Vem aqui na frente, vem cá, eu quero orar por você. Esse é um tempo profético, a sua vida vai mudar totalmente. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A gente vai orar, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, glória a Deus pela sua vida, irmã. Glória a Deus.